Boa noite, gente. Todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é esse decreto novo que saiu e tem que ser tratado urgentemente. Informação correta tem que ser dada de maneira correta. Todos me conhecem, sou psicólogo. E a Vanessa, nossa querida Vanessa, que estava lá no começo da história do canal, está de volta. E aí, Vanessa? É com você agora. Boa noite a todos. O título da nossa conversa de hoje é forte. Eu sei, nós escolhemos Educação em Luto. Nós vamos falar sobre o decreto número 12686 de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Pavani Mello, eu sou advogada educacional, principalmente de alunos superdotados e duplamente excepcionais, trabalhando fortemente toda a inclusão no Brasil todo, especializada em neurociências, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, estudando pedagogia, quase concluindo, mestranda em neurociências, e por aí segue, em luta pela visibilidade desse público tão sofrido que é são os superdotados, né, e os duplamente excepcionais. Então, talvez vocês se perguntem por que a gente escolheu o luto, né, o que morreu, e não morreu a esperança, isso é certo, não morreu a nossa vontade de lutar, mas nós estamos de luto, e esse luto é uma oportunidade perdida. Por quê? Foi perdida uma oportunidade. Nós lutamos tanto por políticas públicas, chegou um decreto presidencial e esse decreto presidencial ele ainda não foi suficiente. Nós vamos conversar a respeito disso no decorrer de hoje. E de luto pelo abismo que este novo decreto, com toda a sua boa intenção, cria entre a utopia da lei e a dura realidade do chão da escola. Então, estamos de luto pelo respeito ao professor, que é desvalorizado como uma exigência de formação mínima de 80 horas, como se isso bastasse. De luto pelo potencial do aluno, se perde na burocracia, e principalmente de luto pela inclusão, que muitas vezes já nasce morta no papel. Hoje, então, vamos entender juntos as razões desse luto. E primeiro, o básico é esclarecer para vocês o que um decreto faz. Um decreto, em linguagem menos técnica possível, é como um manual de instruções de uma lei. Ele não pode inventar regras, só detalhar como a lei principal, que no caso é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vai funcionar. E é aí que começam os problemas. A polêmica máxima desse decreto, eu já começo com essa polêmica. Será o fim da escola especial? Bem, o decreto estabelece de forma inequívoca que o lugar de todo aluno é na escola comum, e ponto. Isso encerra a ideia de que a escola regular e a especial são duas opções em um cardápio. E a regra passa a ser uma só. Mas espera aí, Vanessa, e a LDB? A lei não diz que o atendimento pode ser em escolas especializadas quando for possível a integração? Sim, é verdade, e essa é a chave de tudo. O significado de não for possível a integração mudou completamente. E isso mudou já tem um tempinho, não é de agora. Quem mudou isso foi a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que agora é uma convenção com força de Constituição no Brasil. Então, está no mesmo patamar da Constituição e, portanto, a LDB, quando fala em não for possível a integração, ela deve ser absolutamente desprezada nessa parte. Quando fala também preferencialmente na sala regular e deixa essa brecha lá na LDB para a sala regular e a sala especial, né, a escola especializada, também deve ser afastado, porque agora o que rege é a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, pensem comigo. Antes, pelo que estava instituído, na realidade, a responsabilidade acabava sendo do aluno. A escola não tinha rampa, o problema era do aluno cadeirante. Não tinha um intérprete, o problema era do aluno surdo. A culpa era da deficiência. Hoje, o paradigma se inverteu. A responsabilidade é do Estado. Não tem rampa? O Estado tem que construir. Não tem professor? O Estado tem que contratar.
A impossibilidade não pode mais ser a falta de estrutura da escola. E a Convenção da ONU, como eu disse, não fala preferencialmente, ela exige um sistema inclusivo. E voltando um pouco antes, nós temos a Declaração de Salamanca, que muito embora hoje em dia se fala que ela trouxe um sistema de inclusão para a educação especial, essa foi uma tradução equivocada no Brasil. A primeira tradução da Declaração de Salamanca, ela falava em sistema inclusivo, onde todos os alunos deveriam estar nas mesmas oportunidades, ter as mesmas condições de estudar e estudarem lado a lado. E quando dizia todos os alunos, não eram todos os deficientes, não eram todos aqueles com vulnerabilidades, mas todos os alunos. Então, essa foi a situação da Declaração de Salamanca. Na primeira tradução, foi tudo ok. Foi traduzido que era um sistema inclusivo para todos, para envolver todos. Só que a partir daí, da segunda em diante, nós tivemos uma mudança nessa tradução. E de sistema inclusivo passou a ser chamado aqui no Brasil de educação especial, que não deixa de ser importante, obviamente. Mas a partir do momento que a gente cria a educação especial no Brasil, com o estabelecimento do capítulo 5, na LDB, que traz a modalidade da educação especial, nós traçamos ali que a inclusão não é para todos. A inclusão, nesse ponto de vista, é só para aqueles que estão no rol da educação especial. Um rol este que naquela época não se falava em deficientes. E, inclusive, coloca também os alunos com altas habilidades, superdotação, que se trata da mesma condição, mas são termos sinônimos, hoje, no Brasil. Então, essa convenção, ela não fala preferencialmente, ela exige um sistema inclusivo, e nós vamos deixar um pouco de lado, então, toda essa diferença. Então, não é que a escola especializada foi excluída, não é que ela não pode mais existir, é que ela perdeu a sua importância. E nós vamos ver um pouco mais agora do que toca. E a gente sabe que o que toca muitas vezes é o bolso. E, de fato, é o bolso nessa situação. Então, o que acontece? Qual é o novo papel dessas instituições especializadas, como a PAS, por exemplo, e o dinheiro? Então, essas instituições especializadas, elas foram reposicionadas, deixaram de ser as escolas substitutas, a opção para aquele aluno que detinha ou detém uma necessidade especial. E passam a ser centros de atendimento educacional especializado, AEE, oferecendo apoio. E o que move essa mudança é o dinheiro. Do Fundeb, o novo modelo incentiva a dupla matrícula. O município recebe pela matrícula na escola regular e também pela matrícula no AEE. O decreto apenas oficializa esse novo fluxo do dinheiro. Mas, Vanessa, isso é de agora? Não. Isso já tem um tempo, salvo engano, de 2020. Então, de 2020 para cá, já funciona desse jeito. Com esse decreto de agora, a gente apenas institucionaliza, formaliza isso muito mais. Por quê? Lá em 2020, nós tivemos um decreto que tratava sobre o Fundeb exclusivamente. E agora a gente tem um decreto que trata sobre a educação em si. Essa é a grande diferença. Toma um porte tão importante que demonstra que, de fato, nós vamos focar na dupla matrícula. E quem importa é a escola regular e não a escola especializada. E, claro, que isso gera um verdadeiro terremoto, né? Para as escolas especiais, é um risco de asfixia financeira. Para muitas famílias, é a perda da liberdade de escolha. E o motor desse medo, sejamos honestos, é o despreparo real de muitas, inúmeras e praticamente todas escolas regulares. Mas, a longo prazo, o benefício pode ser até grande. O direito à convivência. Manter o aluno numa bolha não prepara para a vida. O grande desafio, então, não é mais debater se a inclusão deve acontecer, mas como garantir que ela seja feita com qualidade e respeito. E, na realidade, estamos anos-luz perto desta realidade. Por isso que eu chamo de utopia. Porque não adianta ter uma lei linda, maravilhosa, uma política pública perfeita, mas que na prática não se cumpre. Nós já tínhamos uma educação especial estabelecida no capítulo 5 da LDB, que tem vários direitos e que não se aplicam para vários dos alunos da educação especial.
exclusivamente os alunos superdotados, que são aqueles que as pessoas acham que não precisam de mais nada, de atenção, não precisam de um olhar diferenciado. O que dirá, então, daqueles que, de fato, precisam, que são tão invisibilizados, né? Aqueles que realmente têm deficiências efetivas, né? Os deficientes, aqueles portadores de deficiência. Então, esse modelo de financiamento via Fundeb, a dupla matrícula, é um motor que move a inclusão na rede pública. Mas eu sei que muitos de vocês devem estar perguntando, ok, Vanessa, eu entendi a lógica para as escolas públicas, mas e as escolas particulares? Elas entram nessa história? Onde elas se encaixam? A resposta é direta, sim, elas entram e a obrigação é a mesma. O que muda, obviamente, é que elas não recebem essa participação do Fundeb. Então, não existe um mundo paralelo da educação particular. Não é porque é uma empresa que ela não deve seguir as regras. Elas são parte do sistema nacional e precisam seguir as mesmas regras. A grande e importante diferença não está o que fazer, mas em quem paga a conta. Então, enquanto a escola pública recebe o dinheiro do Fundeb, a escola particular tem que custear toda a estrutura da inclusão. O AE, o profissional de apoio, o material adaptado, com todos os seus próprios recursos, diluindo esse custo nas mensalidades e chegando isso no bolso dos consumidores. E o STF já deixou isso certo. É proibido, é inconstitucional cobrar um centavo a mais da família de um aluno portador de deficiência. A inclusão não é um serviço extra, é parte do pacote básico que a escola se compromete a oferecer ao receber a sua concessão, a sua autorização para funcionar enquanto escola. Portanto, quando falamos em educação inclusiva, nós falamos em educação pública e educação particular, escola pública e escola particular. A obrigação pedagógica do decreto é idêntica, mas o desafio financeiro é dela e somente dela. Aí cabe às famílias procurarem escolas particulares que possam fornecer um mínimo de estrutura possível, com uma mensalidade que cabe nesse bolso, né? Então, e quais são as ferramentas da inclusão que esse decreto traz? Qual é o motor dessa política e quais são os seus defeitos? Bem, o aluno está na escola comum. E agora? O decreto cria as ferramentas para fazer a inclusão acontecer, mas será que elas funcionam? Na realidade, a ideia mais nobre do decreto foi tentar acabar com a ditadura do laudo. Em vez de um papel do médico, a escola faria um estudo de caso para identificar as barreiras e as necessidades dos alunos. No papel, isso é lindo, principalmente porque o custo de um laudo é muito alto. Nem toda família tem condições de pagar. Eu estou falando isso não só dos alunos superdotados e duplamente excepcionais, mas também, principalmente, aqueles outros que estão no rol da educação especial, os portadores de deficiência, né, os autistas, aqueles com transtornos globais do desenvolvimento. Então, para identificar as barreiras e as necessidades desse aluno, foi estabelecido nesse decreto o estudo de caso. É um modelo social da deficiência em ação. Qual é o problema? É como dar uma Ferrari para um público sem entregar a chave, sem o combustível e sem a aula de direção. Está aqui a sua Ferrari. A partir daqui é com você. Se vira. As escolas públicas, particulares, não sabem fazer o estudo de caso. Não houve formação, não há tempo para essa análise profunda que envolve observação, entrevistas, análise de contexto e muito mais. Na prática, o estudo de caso vira um formulário burocrático preenchido às pressas, sem profundidade, e que vira status de julgamento, de moralidades. A consequência é perversa. Ao retirar a muleta do laudo, que era um documento concreto, pelo menos, e substituí-la por um processo que ninguém sabe como executar, o decreto cria um vácuo. A escola fica paralisada, não pode exigir o laudo, mas não consegue produzir o estudo. E o resultado é o coitado do aluno, com uma necessidade urgente que fica no limbo. O instrumento criado para derrubar barreiras virou a maior barreira de todas. A inclusão, que é urgente, é engolida pela burocracia de um procedimento inexequível. Então, para que fazer um decreto tão maravilhoso, um estudo de caso, em que vai identificar a condição do aluno, as necessidades e determinar como devem ser implementadas,
Se a escola não está preparada, se a Secretaria de Educação não está preparada, as diretorias de ensino, o sistema educacional brasileiro não está preparado. E muito se fala sobre o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, né? O Plano Educacional Individualizado. E agora, nesse decreto, nós temos um novo nome, é PAE, P-A-E-E, é Plano do Atendimento Especializado. Plano do Atendimento Educacional Especializado, desculpem. Mas o que isso muda? Na verdade, a ideia do PAE é fantástica. Eu concordo muito, mas é um GPS que, na realidade, não vai sair da gaveta. Porque ele vai depender de quem? Vai depender do estudo de caso. Esse estudo de caso, que é um fantasma, deve gerar um PAE, um plano de atendimento. Esse plano deve ser o GPS da inclusão, documento único orientando o trabalho na sala comum e no AE. Então, antes nós tínhamos 2 tipos de PEI, muito embora as escolas ignorassem, muitas secretarias de estados também. Nós tínhamos o PEI, ou PDI, da sala regular, e o PEI do AE. O PEI da sala regular, o PDI, era feito obrigatoriamente pela escola a partir do professor ou dos professores da sala regular, acompanhado de forma apenas com apoio, dizendo assim, do professor da sala de recursos, né, do professor do AE. E o PEI do AE, ele era aquele que era feito exclusivamente pelo professor do AE. O que acontecia na realidade? Somente existia, quando era feito, né, ou ainda até hoje existe essa situação, o PEI do AE. Porque as escolas, a Secretaria de Educação, enfim, o sistema educacional entende que só precisa de planejamento para o AE. Só que esqueceu da sala regular. E a sala regular é onde mais acontece a necessidade de inclusão. Então, esse decreto ele vem para institucionalizar a obrigação desse plano de atendimento e traz como esse plano de atendimento como sendo plano de atendimento também da sala regular. Então, isso foi fantástico, foi um grande avanço, porque antes nós não tínhamos nenhuma norma administrativa e nem legal, com força de lei, que estabelecia a obrigatoriedade do PEI. Nós intuímos isso a partir da nota técnica 4 de 2014, do MEC, por exemplo, entre outras coisas, outras diretrizes. Mas a partir do momento que vem esse decreto e fala sobre o PAI, isso foi fantástico. Mas vocês entendem como é a grande dificuldade, né? A ideia é ótima, é um plano vivo que pertence à escola inteira. É feito nas mãos de todo mundo, inclusive da família e do aluno. Mas se a base, que é o estudo de caso, é fraca, o plano já nasce completamente genérico. Então vira o famoso documento de gaveta, feito para cumprir tabela e esquecido logo depois. Então, como será que vai ficar essa educação se ela depende exatamente e exclusivamente desse pai? Além disso, nós temos a grande questão da mão de obra, a formação que não forma. E quem vai operar tudo isso, não é? Nós temos um estudo de caso fantasma, que ninguém sabe como fazer, um pai que só vai depender exclusivamente do estudo de caso, que não vai existir. E quem é que vai operar tudo isso? Os profissionais. E aqui o decreto comete o seu erro mais gritante. A LDB exige professores com especialização adequada. O que o decreto considera adequado? Bom, é uma grande ironia. Ele considera 80 horas no mínimo. Mas eu sei, você sabe, todo mundo sabe. O estádio de futebol do Maracanã inteiro sabe, o clube do Flamengo inteiro sabe. Se a lei, que na verdade não é lei, tá? Desculpem, é um decreto. O decreto não tem força de lei. É uma norma abaixo da lei, hierarquicamente. Se o decreto fala mínimo de 80 horas, vocês acham que no Brasil, do jeitinho brasileiro, alguma escola pública ou particular vai querer fazer uma formação do profissional de tempo maior do que 80 horas? Não, de jeito nenhum. Então, para o professor do AE e para o profissional de apoio, isso é um verdadeiro insulto e complexidade da área. 80 horas não formam um especialista, formam um iniciante
é um curso de final de semana. O resultado é um especialista que o decreto idealiza, que vira, na realidade, um apagador de incêndios. Um professor sobrecarregado, sem o preparo adequado, que tenta dar conta de uma demanda complexa, sem as ferramentas ou o conhecimento que ele precisa. Como ele vai atender esses alunos? Ele não tem condição. Hoje nós já lutamos contra estigmas, contra mitos, contra uma invisibilidade, não só dos alunos superdotados, mas dos alunos duplamente excepcionais e todos aqueles que estão no rol da educação especial. Então, imagina se nós temos agora apenas obrigatoriedade mínima de 80 horas do profissional que vai acompanhar esses alunos. E para piorar, como se isso já não fosse suficiente, o decreto usa uma palavra mágica de precarização. Preferencialmente, ou seja, nem essas 80 horas são obrigatórias. Então, a porta do inferno está verdadeiramente aberta para colocar qualquer um para tapar buraco. No caso do profissional de apoio, o artigo 14 até descreve um papel lindo, ele funciona como um mediador, ele entra até para situações de higiene e alimentação, se for necessário. Mas com essa formação, o que vemos é um verdadeiro efeito sombra, um cuidador que acaba isolando ainda mais o aluno. Apesar disso, esse artigo é uma arma para que as famílias cobrem um profissional que promova a autonomia e não a independência. Então, o que acontece? Uma coisa favorável, então, é exatamente esse artigo 14. Nós temos ali um profissional de apoio que, ao ler inicialmente, nós vemos que isso pode acarretar um efeito sombra. O que é efeito sombra? É mais do mesmo, é um profissional aqui que vai fazer com que aquela mediação seja apenas um instrumento de muleta. Então, vai virar uma dependência. Mas, pelos princípios e diretrizes do decreto, é possível constatar que, se a família perceber que esse efeito sombra está se instalando, a família pode e deve provocar a escola, a Secretaria de Educação e até o Judiciário, se for necessário, para buscar que esse profissional promova a autonomia e não a dependência. Então, é um ponto muito interessante desse decreto. Então, vocês veem aqui que eu a todo momento trago coisas boas e trago coisas ruins desse decreto, principalmente aquelas que afetam a realidade, porque a gente tem que trabalhar na realidade. Não adianta a gente ter um decreto de primeiro mundo se a gente vive num Brasil com desigualdades, não é verdade? Então, nós temos, além disso, uma grande ameaça à autonomia da escola. Bem, como se não bastasse entregar ferramentas quebradas, o decreto ainda amarra as mãos da escola. A LDB é clara, a escola tem autonomia pedagógica para criar seu projeto político pedagógico, o seu PPP. É a identidade da escola feita pela sua comunidade, sua equipe. E esse PPP, ele deve prever, inclusive, toda a questão de inclusão. Mas o artigo 7º do decreto ameaça isso diretamente. Ele diz que a garantia do AE será regulamentada por um ato do Ministro da Educação. Então, o Ministério da Educação retira uma parte essencial do planejamento da escola e joga essa decisão centralizada em Brasília. A escola que conhece o aluno fica refém de uma portaria genérica que não pode servir para a sua realidade. Isso engessa, burocratiza e desrespeita os profissionais. Fora que, obviamente, essa portaria ela pode ser modificada sempre que o ministro da Educação quiser ou sempre que houver uma mudança do Ministério da Educação. Então, imagina, você está preparado hoje para uma realidade programática e, de repente, você tem que modificar tudo, de um dia para o outro. Isso vai afetar milhares de alunos. Vai afetar não só o funcionamento da escola, o dia a dia dos professores, mas também milhares de alunos e famílias. E essa expressão será regulamentada é uma verdadeira promessa para o futuro. É a desculpa perfeita para uma má gestão. Um prefeito, um dono de escola, pode simplesmente cruzar os braços e dizer: não posso implementar isso que você está pedindo. Estou aguardando o quê? A regulamentação do MEC. Enquanto isso, o aluno, que precisa ter atendimento urgente, fica esperando.
é uma insegurança jurídica que enfraquece a cobrança do direito. O direito existe, mas ele só pode ser efetivamente implementado com essa regulamentação. E quando será que o MEC vai resolver fazer essa portaria, esse documento regulamentando, estabelecendo o que é necessário? Então, além dele adentrar na autonomia da escola, ele vai escolher as regras do jogo, efetivamente, e vai escolher quando ele vai definir isso. Porque se até agora não foi definido, quando é que vem, não é verdade? Então, além disso, nós temos também muitas coisas positivas, nem tudo são críticas, obviamente. O decreto também tem seus méritos e reafirma princípios importantes, e até chama atenção. Primeiro, nós vamos corrigir uma fake news que corre por aí. Fala-se muito que esse decreto ele traz a transversalidade da educação, ou seja, a educação especial seria da educação infantil até o ensino superior. Mas, na realidade, isso é uma fake news, porque a LDB já garantia isso desde 96. O decreto apenas reafirma, é mais uma garantia de que isso deve acontecer. Então, quando você chega na sua universidade e pede adaptações com base no artigo 59, inciso 1, ou aceleração para aluno superdotado com base no artigo 59, inciso 2, da LDB, né, ambos da LDB, você, enquanto universitário, você tem total direito, você já tinha conforme a LDB. E agora, com esse decreto, você tem mais ainda esclarecido, porque o próprio decreto que regulamenta, ele traz isso de forma clara. Então, não tem mais como as universidades barrarem esse direito. Além disso, o decreto avança, ele muda uma perspectiva de tolerância para a promoção da diversidade como um valor, uma postura ativa. Ele moderniza a linguagem usando o termo capacitismo e, de forma inédita, ele fala em protagonismo de quem? Do estudante, mencionando o movimento de autodefensores. Ele também traz o conceito de adaptação razoável, que vem de onde? Da Convenção da ONU, aquela dos portadores de deficiência. E aqui é importante entender, razoável não significa barato ou fácil, significa que a recusa em adaptar só pode ocorrer se o Estado ou se a escola, sendo ela escola pública ou particular, provar que este ônus é absolutamente desproporcional, porque a regra é sempre a favor da adaptação à necessidade do aluno. E o artigo 4º do decreto também traz metas concretas, como reduzir a distorção idade-série. Isso é importante, pois ataca o problema do aluno que está atrasado. Mas aqui é uma sutileza cruel. O decreto foca no aluno que está para trás, mas ignora outra distorção, a distorção capacidade-série, que é o superdotado, entediado, preso a um ritmo que não é seu. O remédio para um não serve para o outro. Então, enquanto no atraso nós temos a medida, né, o remédio, que é a reclassificação, que é aquela do artigo 24 da LDB, que exige uma verificação de aprendizado, para o superdotado, que precisa de avanço, porque o seu funcionamento atípico envolve um processamento de informações acelerado, um ritmo de aprendizado acelerado, e ele precisa equiparar essa capacidade à série. Para essa situação, o remédio é a aceleração do artigo 59, inciso 2. E o decreto se cala a respeito disso. O grande problema é que as escolas, o sistema de educação em geral, podem querer se utilizar do artigo que fala em distorção idade-série do decreto, no caso do aluno superdotado, e fincar com mais força ainda do que já existe na prática do dia a dia, da luta dos alunos superdotados, do duplamente excepcionais, que essa distorção é corrigida com a reclassificação, que é uma ideia absolutamente equivocada e que precisa ser estancada, precisa ser estipada absolutamente do mundo jurídico e do mundo prático da superdotação da dupla excepcionalidade. Porque nós temos, muito claro, um artigo 59 que traz
o direito de aceleração para o superdotado, que só fala de aceleração para o superdotado. Enquanto, no artigo 24, nós temos a reclassificação, que lá é chamada de classificação, e que no dia a dia nós chamamos de reclassificação, e nós temos também uma aceleração, mas é para uma situação de defasagem, e lá em nenhum momento fala sobre o aluno superdotado. Então, considerando que o aluno superdotado está no rol da educação especial e no próprio bojo do rol da educação especial, do capítulo 5 da LDB, se fala expressamente no artigo 59, inciso 2, da aceleração para o superdotado, e não para que eu se utilizar da reclassificação do artigo 24. Então, o grande problema deste decreto também é isso para o aluno superdotado e duplamente excepcional. Nós corremos o risco de mais distorções, tá? Porque lá só fala da distorção idade série, que é só para o aluno em defasagem, que não se aplica para o superdotado, que ele não tem defasagem, obrigatoriamente, quando ele precisa avançar para suprir essa necessidade de aprendizado acelerado, tá? É lógico que nós vamos ter, em algumas situações, alguns alunos superdotados que, excepcionalmente, estarão defasados, mas aí se aplica a regra geral, que é a regra do artigo 24, ok? E o outro problema é justamente aquele que eu falei, que pode causar essa confusão maior ainda nas escolas e no sistema educacional como um todo, achando que aquilo que se fala no decreto sobre reduzir a distorção em idade série está se dizendo sobre o superdotado, e não é o que está sendo dito, tá bem? Então, o decreto também deixa bastante claro sobre a BNCC. O currículo é o mesmo para todos. Acabou a ideia de currículo empobrecido. O objetivo da aprendizagem da BNCC vale para todos. O que muda são as ferramentas para chegar lá. Para o superdotado, isso significa que a BNCC é o ponto de partida. Ele não é o fim. E a escola é obrigada a suplementar. É uma grande diferença do decreto que foi revogado, porque nós temos nesse decreto, lá no finalzinho dos artigos, a revogação do decreto que tratava do AE. O decreto anterior, ele dizia que a suplementação era quando fosse necessária, e nesse decreto atual não se fala mais disso. A suplementação é obrigatória para o superdotado, e ela é complementar para os outros alunos do rol da educação especial. E falando em superdotado, é importante esclarecer que houve uma grande mistura, uma salada mista nesse decreto, porque é um erro técnico grave. O decreto, ele logo no início, ele fala sobre instituir a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. No seu parágrafo 2º do artigo 1º, ele fala que o estudante com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para fins da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Mas não há nenhum outro artigo ou parágrafo do decreto atual em questão tratando o aluno com altas habilidades de superdotação como deficiente, como portador de deficiência. E, de fato, ele não é. Em nenhum momento, em nenhuma lei, em nenhuma convenção, em nenhum acordo internacional é reconhecido que este aluno com altas habilidades de superdotação é um aluno que deve estar na inclusão por conta da sua deficiência. De fato, não se trata de deficiência, tá? E o decreto, ele peca quando ele não esclarece isso, quando ele não traz essa divisão. Na realidade, o ideal era fazer um decreto exclusivo para os portadores de deficiência, com base na Convenção da ONU, com base na Lei Brasileira de Inclusão. Aí nós teríamos uma coisa só e um outro exclusivamente para o aluno com altas habilidades de superdotação, porque assim teria chance de dar oportunidade de mais atendimento adequado para esse público, já que ele não é portador de deficiência, não é querendo desprestigiar não, a deficiência e os portadores de deficiência, mas o que é certo deve ser certo, e a gente precisa estabelecer essas diferenças, porque senão no dia a dia se torna muito mais difícil, tá? Então a gente já tem uma grande dificuldade para as famílias e os superdotados conseguirem a implementação dos direitos dos seus filhos nas escolas, perante as secretarias de educação, perante todo o sistema educacional.
Então, quando a gente tem um decreto que mistura as estações, a gente tem um decreto que traz um atalho preguiçoso, que gera muita confusão, especialmente para essas famílias de alunos com altas habilidades de superdotação, que já são absolutamente invisibilizados. Em resumo, a filosofia do decreto é avançada, mas a execução e os detalhes técnicos deixam absolutamente a desejar. Além disso, o governo e o dinheiro. Lógico, a gente já falou que tudo isso é movido por dinheiro. A gente falou do Fundeb. Mas, finalmente, nós vamos falar do papel do governo e do dinheiro. Tem uma rede fantasma e um prêmio para inglês ver. O decreto cria uma rede nacional de inclusão e um prêmio da inclusão. No papel, são ideias fantásticas. Na prática, corre o risco de virar uma rede fantasma, um site para dizer que algo está sendo feito, um PDF num site do MEC para dizer, olha o que nós estamos fazendo, porque ninguém sabe como será feita. Esse artigo ele estabelece algumas diretrizes, né? Ele diz, de fato, ali, no artigo 17, no artigo 17, ele fala os objetivos da rede nacional, que são perfeitos, mas ele não diz o que é essa rede, como ela será formada de fato, quem vai participar, como será, o que ela será. E, além disso, no artigo 19 seguinte, nos 17 e 18, também nós temos a parte do dinheiro. Nós temos ali um prêmio para inglês ver, que valoriza a escola que parece inclusiva e não a que realmente é. Por quê? Ele não explica como vai ser esse prêmio. Ele não explica qual vai ser a escola que vai ser valorizada por sua inclusão. Né? Deixa eu achar aqui o texto para vocês verem como é essa situação. Minutinho só. 17, 18. Profissional do. Estou com o negócio na minha mão, gente, me perdendo aqui. O apoio para implementação. Agora eu perdi. Cadê o negócio, gente? É muita informação. Da Rede Nacional. Aqui. Achei. Artigo 18. Ato do Ministro do Estado da Educação instituirá formas e critérios para reconhecimento e valorização de experiências e práticas educacionais inclusivas nas redes públicas do sistema de ensino. Ou seja, no meu ponto de vista, não sei o de vocês, mas para mim isso é um prêmio para inglês ver, porque vai valorizar qual escola, o que precisa para ser inclusivo. Isso daqui vai depender de uma regulamentação. Então, a gente, mais uma vez, vê mais uma situação que precisa ser regulamentada. E quando vai ser regulamentado? Nunca? E de que forma? E como vem essa regulamentação? Né? E já adiante, no artigo 19, nós vamos ver mais sobre o dinheiro, né? O que poderá vir, e o Big Brother do bem. A pergunta de 1 milhão é, quem paga toda essa conta? O artigo 19 diz que o apoio é da União, mas ele não diz que será, ele diz poderá ocorrer. Poderá e não deverá. É uma carta de intenções. Cheio de boas intenções, o inferno está cheio, não é verdade? Então, poderá ocorrer. O decreto também prevê um verdadeiro Big Brother do bem. Cruzar dados para achar crianças que têm benefícios previdenciários, o famoso BPC, fora da escola. A ideia é brilhante, mas a execução é um pesadelo burocrático. Quem é que vai fazer isso efetivamente? Vai ter gente para fazer isso? Hoje nós temos um cadastro dos alunos, né? Um censo escolar que é absolutamente ineficiente no dia a dia. Nós, todos os anos, coletamos informações junto com o pessoal de superdotação no mapa, identificando ali quais são os alunos que foram inscritos como os alunos com altas habilidades de superdotação. Eu estou dando esse exemplo só para vocês verem a situação, mas todos os alunos, em geral, da educação especial poderiam ser incluídos nesse exemplo também. Porque se a gente não consegue saber quem são os alunos, para um censo escolar, vocês acham que a gente vai descobrir quem são as crianças que recebem benefício e que estão fora da escola e que precisam de atenção especializada? A ideia é brilhante, mas a execução é um verdadeiro pesadelo burocrático. E depois que achar o que é que vai ser feito. Identificar não é resolver, não é mesmo?
Então, é mais um problema desse decreto. Então, um decreto lindo no papel, que o meu grande exemplo é, por exemplo, a lei do SUS. A lei do SUS é uma maravilha, é perfeito. Os países lá fora ficam encantados com a lei do SUS, com toda a organização e estrutura, mas na prática não é muito bem assim que funciona, né? Então, vamos adiante. No artigo 22, nós temos uma cláusula guilhotina e o salto no escuro. A maior armadilha é essa cláusula guilhotina de todo o decreto. Ele diz que tudo depende do quê? De uma disponibilidade orçamentária e financeira. Ou seja, que adianta ter tudo isso daqui, se isso daqui só vai ser garantido se houver disponibilidade orçamentária e financeira. É lógico que a gente entende que toda administração pública respeita a responsabilidade tributária, né? A gente não pode ter nenhuma pedalada, não pode ter nada, né, que seja extraviado, obviamente. Mas nós também não podemos ter um direito que fica só um papel. Nós precisamos de um direito que tenha uma garantia efetiva, que seja cumprido só por estar no papel, basicamente. Por já estar no papel, ele já é garantido na prática. Então, essa é uma verdadeira desculpa universal para inação. Adoraria cumprir, mas não tem orçamento. É o fim verdadeiro de uma discussão. Todos os direitos do decreto viram direitos condicionais. E para completar, como eu disse, nós temos o artigo 23, que revoga o decreto antigo, que nos joga num salto do escuro. Por quê? Nós tínhamos até há pouco tempo uma política do AE que funcionava, bem ou mal, mas funcionava. E agora, de repente, nós temos um decreto que de um dia para o outro revogou o outro, cheio de pendências, sem nenhuma segurança, e sem dizer como deve ser feito, sem estabelecer como deve ser feito, onde deve ser feito, dizendo ainda que depende de um orçamento e que depende de regulamentação. E, terminando praticamente, mas era importante falar sobre isso, se há um público que sente na pele esse divórcio entre a promessa da lei e a dureza da realidade, de fato são os alunos com altas habilidades, superdotação. Onde eles ficam nessa história? O decreto para eles é uma faca de dois gumes. De um lado, no papel, é uma revolução. Pela primeira vez, o decreto tira o superdotado da invisibilidade. Ele obriga a escola a ter programas suplementares para a formação deles. Ele cria a lógica perfeita do currículo como piso e não como teto. O superdotado pode voar. A lei nunca foi tão boa para eles. Mas e na prática? Na prática, o luto é ainda mais profundo. E como podemos esperar que um professor com uma formação insultuosa de 80 horas, no mínimo, consiga identificar e atender adequadamente um superdotado que tem um funcionamento praticamente ignorado na educação brasileira? Porque muitos se atêm, muitos, se não praticamente todos, se atêm a uma visão absolutamente reducionista, de talentismo, de desempenho acadêmico, de resultado, de entrega de produção. Então, como podemos esperar que a escola faça um estudo de caso complexo para um aluno superdotado, se ela mal consegue fazer para os casos mais evidentes, para os casos que já estão periclitantes? Se até ontem, basicamente, né, até um dia antes do decreto atual tomar seu vigor, né, estar em vigência, nós já tínhamos milhares de crianças, de adolescentes, de famílias sofrendo, porque seus filhos, né, seus superdotados, seus duplamente excepcionais, não estavam sendo bem atendidos nas escolas, e quando as famílias buscavam a Secretaria de Educação não adiantava nada, fechavam os olhos. Muitos profissionais da educação especial, pessoal do setor específico de educação especial da Secretaria de Educação, não entendem nada de superdotação, não sabem para que serve uma adaptação. Para que eu vou adaptar? Ele não precisa, ele só precisa de enriquecimento. E sabe o que é o enriquecimento que nós vamos dar para ele? Imprimir uma folha mais do mesmo. É aquela xerocada de mais do mesmo.
Vamos entuchar ele de conteúdo, ele não precisa de mais, ele já é superdotado. E se ele tem alguma desregulação, ele é um problemático, tem uma patologia, precisa de um remédio, leva ele no psiquiatra. E essa é a realidade não das escolas públicas, mas também das escolas particulares, que exigem laudos e mais laudos, equipes multidisciplinares, psiquiatras, e ainda dizem, traga o remédio que nós damos. Não deixe de dar o remédio para o aluno vir para a escola. Ele não tem que estar medicado só na casa, em casa. Ele tem que estar medicado também na escola. E, recentemente, confesso que eu escutei de uma família a seguinte situação. A coordenadora pedagógica de inclusão de uma escola de alto nome no Brasil, uma rede nacional, disse o seguinte para uma família de um superdotado: vocês precisam fazer fulaninho se sentir mal na sua casa. Ele tem que se sentir mal, ele tem que desprezar o ambiente de casa para ele ter vontade de voltar para a escola. Isso não é educação inclusiva. Isso é obrigar que um superdotado caiba numa régua que ele não existe. Entre num espaço que não é dele. E quando eu falo superdotado e duplamente excepcional. Este público tão invisibilizado quanto os alunos superdotados, que precisam que suas necessidades duplas, triplas, de todas as suas condições, porque a dupla excepcionalidade, ela é a superdotação associada a uma ou mais condições, como dislexia, descalculia, autismo, TDAH, enfim, várias outras condições. Então, não é, se ele tem 3 condições, então vamos chamar de tripla excepcionalidade. Não. O conceito clássico estabelecido é dupla excepcionalidade. E só há uma tripla excepcionalidade quando há uma vulnerabilidade econômica ou social enraizada nessa condição desse ser humano. Então, imaginem esses duplamente excepcionais, que quando são atendidos, no mínimo da escola, só são atendidos com relação à sua outra condição, outras condições, e não sobre a superdotação. Não precisa. Ele acompanha muito bem. Então, a educação de verdade está em um verdadeiro luto. O que acontece é que a Ferrari, que o decreto promete, vira para o superdotado uma bicicleta sem rodas. Aquelas antigas. O AE, que deveria ser um centro de excelência, vira uma sala de passatempo. O aluno superdotado fica entediado, frustrado e muitas vezes se torna um problema de disciplina ou simplesmente para de se esforçar, cansa. Vem a evasão, ou vem ideação suicida e outras coisas muito mais sérias. E isso nós estamos falando em crianças, em adolescentes, em pleno desenvolvimento, em que a educação deve escutar, deve enxergar e deve agir imediatamente, e não depender de uma burocracia, de um estudo de caso e de uma implementação de um pai, né, de um plano de atendimento da educação especializada que uma escola não vai saber fazer, como já não sabe fazer o PEI de nenhum porte até hoje. Então, a implementação do decreto, que já é um calcanhar de Aquiles para todos, no caso dos superdotados, que já vivem essa invisibilidade histórica no Brasil, é a receita para um verdadeiro desastre. É a prova final que, sem investimento real em formação e estrutura, a lei mais bonita do mundo nasce morta. Então, ao final de tudo isso, voltamos à nossa pergunta inicial. Sim, a educação especial está de luto. Luto por uma política que se desenha revolucionária, mas se perde em suas próprias armadilhas. Luto por uma Ferrari que nos entregaram sem a chave. Mas o luto tem 2 fases, a dor da perda e a reação que nos move para frente. E eu convido cada um de vocês a entrar na segunda fase comigo. Em miúdos, o decreto não resolve a inclusão com sua simples publicação. Mas é esta a mensagem central hoje. Ele cria um padrão de qualidade legalmente exigível, mesmo que ele não tenha força de lei. Ele transforma a boa vontade em obrigação e o ideal em um direito subjetivo.
essa utopia escrita no decreto, essa promessa não cumprida, é a nossa maior arma. É o atestado de óbito de má vontade. É a prova documental do que deveria ser e não é. Então, vamos usar cada artigo falho, cada promessa vazia, não como um motivo para chorar, mas como um motivo para cobrar. Vamos lutar juntos. Temos, inclusive, um PDL em trâmite para derrubar, para suspender os efeitos desse decreto. E ele vai suspender os efeitos de todo o decreto, e não só um ou outro artigo. E isso é porque a comunidade da educação especial vem lutando contra esse decreto. Eu trouxe aqui para vocês benefícios e críticas desse decreto. Ele, como está, funcionaria? Funcionaria, mas num mundo utópico que nós não estamos preparados. E essa é a realidade que nós precisamos dizer. Não precisamos inventar historinhas. O professor está exausto, a escola não sabe o que fazer, são verdadeiras baratas tontas. E o aluno não pode sair prejudicado. Então, ou esse decreto é suspenso e se cria um decreto de vergonha, em que atende à realidade, em que traz implementações efetivamente aplicáveis no dia a dia, uma fiscalização das escolas para que tudo isso funcione, ou então a gente vai ficar mais do mesmo e nós vamos seguir na nossa luta. Então, são essas palavras que eu termino, então, e agradeço essa oportunidade, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Nossa, Vanessa, bateu um pezinho no coração aqui, viu? Mas um peso que precisa bater. Alguns pesos, inclusive, precisam bater. Eu não tenho nenhum complemento para a sua fala, cada pessoa fazendo o que sabe fazer mesmo, dentro da sua área. Acho que o mais importante de hoje foi informação. Para a gente lidar com a realidade, é preciso de informação, e informação leva à ação correta, que foi o que você nos trouxe hoje. Então, muito obrigado. Não esqueça de contar para a gente sua rede social, por favor. Para quem ainda não me segue, fica o convite, meu Instagram, Vanessa Pavani Melo. VANESSA PAVANI MELLO. Vanessa Pavani Melo. E sigam também o Neurodiversidade Consciente, @Neurodiversidade Consciente. Curtam, compartilhem e comentem. E tem a minha própria rede, Rafael Pisani Psicólogo, que é de profissional.